pessoal, então simbora fazer mais uma questão. Agora a gente vai estar resolvendo uma questão da Unicamp, tá certo? 2023, e ela vai falar um pouquinho sobre aumentos sucessivos, tá certo? Então vamos lá. Uma loja aumentou os preços da sua mercadoria duas vezes sucessivas, em 60% e em 25%. Na promoção da Black Friday, os seus administradores optaram por retornar ao valor inicial cobrado pelas mercadorias antes dos dois aumentos. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao percentual de desconto que os administradores deverão aplicar nos produtos para que os mesmos possuam preço inicial antes dos dois aumentos. Então, o que acontece? A gente tem uma mercadoria X, certo? Que ela sofreu dois aumentos sucessivos, de 60% e de 25%. Em determinado momento, a loja optou por voltar para o valor inicial e ela quer saber qual o desconto que deve ser fornecido para que a gente consiga ter exatamente o preço que tinha antes, tá certo? Dos aumentos. Como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, que ele me fala que eu tive dois aumentos sucessivos. Então, o que a gente faz para calcular esses aumentos, tá certo? A gente diz que determinada peça X ela vai sofrer um aumento. Se ela sofre um aumento, eu tenho o valor dela, o 100% do valor dela, mais esse aumento, tá certo? Então, a gente considera, a gente não vai multiplicar o valor da peça por 0,6, a gente multiplica por 1,6, tá certo? Porque esse 1, ele representa meio que um inteiro da peça, o valor inteiro da peça. E esse 0,6, ele corresponde ao valor que vai aumentar. Então, eu tenho 1,6 vezes 1,25, porque ele me fala que também vai aumentar 25%, né? Esse x aqui eu coloquei só para a gente ilustrar, ele não vai entrar no nosso cálculo. Mas quando você faz 1,6 vezes 1,25, você acha o valor 2, ou seja, eu estou falando para vocês que a minha peça, ela duplicou de valor, tá certo? Se minha peça, ela duplicou o valor, como é que eu faço para ter o preço que eu tinha antes? Se a peça tá o dobro do valor. Então, eu preciso dar um desconto de 50%, tá certo? Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês com um número para ficar mais palpável, mas se eu preciso que a peça volte ao preço que ela era antes, e eu estou falando para você, afirmando que ela dobrou, então o preço inicial dela é metade do preço final, tá certo? Ó, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Primeiro, só fechar aqui. Se eu der um desconto de 0,5, que corresponde a um desconto de 50%, tá certo? Lembre que eu falei que 1 ele representa um inteiro. Então, se eu estou dando um desconto de 50%, eu não posso multiplicar por 1,5, porque multiplicar por 1,5 significa que eu aumentei o valor da peça, certo? Como eu quero um desconto, 0,5. E isso vai me dar 1, que é exatamente o preço inteiro da peça que eu falei para vocês. Mas dando um exemplo só para ficar mais claro, vamos dizer que eu tenho uma peça que ela custe R$ 100. E aí, eu vou dar um aumento sucessivo de 1,6 e de 1,25, ou seja, de 60% e de 25%. Essa minha peça vai ficar por R$ 200. Quando vocês fizerem a multiplicação, vocês vão ver que vai dar R$ 200. Se eu quero que a minha peça volte para o valor inicial de R$ 100, qual é o desconto que eu tenho que aplicar para ela? É um desconto de 50%. Vocês concordam comigo? Porque quando eu fizer 200 vezes 0,5, que é o meu desconto de 50%, eu vou achar o valor de R$ 100. Tá certo? Que foi o valor inicial da peça. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que a gente vai procurar responder, tá certo? É isso e até a próxima.